Olá, como é que vão vocês aí nessa quarentena? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao segundo bimestre. Vamos ver em história os seguintes temas. Aí estão os temas do segundo bimestre. Na aula de hoje, esta aula, nós vamos ver o Entre Guerras, o período entre as duas grandes guerras, né? O que estava acontecendo na Europa nos anos 1920, 1930, certo? Veremos também esses outros três temas aqui: Brasil-República, Era Vargas, a Segunda Guerra Mundial e o mundo pós-Segunda Guerra na sequência. Bom, para entender o mundo entre guerras, ou melhor, a Europa do entre guerras, a gente precisa retomar alguns assuntos que a gente já viu, né, no primeiro bimestre. O imperialismo, o aspecto ideológico do imperialismo, os resultados da Primeira Guerra para os países que perderam o conflito, a Revolução Russa, que apresentou para o mundo uma alternativa socialista, sociedade, e a crise dos anos 30, né, com o crack da Bolsa de Nova York em 29, e que tornou a alternativa liberal descartada para alguns países, né? Bom, um aspecto imperialista importante para entender a ascensão do nazifascismo na Europa é essa parte ideológica, né, que está muito bem expressada por essa charge aqui do o fardo do homem branco, né, the white man's burden, que é essa ideia de que o europeu, o homem branco europeu e o homem branco estadunidense está levando a civilização para os povos ditos, né, como atrasados, né? E aqui tem aí você vê pela imagem os Estados Unidos carregando nas costas, né, os povos latinos, né, aqui Cuba, né, os indígenas e os povos africanos, né? Veja como eles são retratados como seres inferiores, né, como seres toscos, assim, né? E aqui o homem europeu, aqui tem o inglês carregando o chinês, carregando o africano, o árabe, né? E superando aqui a opressão, a ignorância, a bestialidade, a brutalidade, né? E o canibalismo e tal, coisas vistas como inferiores. Aqui está expresso parte do darwinismo social e da eugenia que a gente estudou, né? Que não se resume apenas ao nazismo alemão, né? Vários países europeus e os Estados Unidos também defendiam essas teses da superioridade do homem branco, né? Aqui uma notícia sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, ilustrando os termos assinados no Tratado de Brest-Litovsk e principalmente o Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi obrigada a assinar, entre outras coisas, né? Obrigações como, por exemplo, a Alemanha não poderia ter mais que 40 mil homens no seu exército. A Alemanha deveria pagar indenizações em dinheiro para os países vencedores. A Alemanha perdeu um território importante, né, que tem muitos recursos naturais, como ferro, por exemplo, chamado Alsácia-Lorena, né? Teve que devolver para a França esse território. Então aqui as charges elas ilustram isso, né? O inglês aqui obrigando o alemão a assinar um tratado, mas por trás tem uma espada apontada para a cabeça, né? E um urubu aqui em cima, né? Representando alguém que está esperando a carniça, né? Para se alimentar. Então, assim, o alemão está decretando que na verdade é sua própria morte, né? E aqui também, né, aqui o Peace Treaty, né, o Tratado de Paz, que na verdade arrebentou o país, enquanto o inglês saiu bonitão aqui na foto, né? É um tratado bastante humilhante para a Alemanha, né? Gerou um trauma. Bom, como esses dois países, a Alemanha e a Itália, né, saíram arrasados da Primeira Guerra, e isso gerou desemprego, gerou fome, gerou miséria nesses países, as ideologias socialistas fizeram muito sucesso, né? E geraram processos revolucionários socialistas, né? No caso da Alemanha, uma revolução que durou 2 anos, gerou a República de Weimar e levou ao assassinato dos setores mais radicais, né, da política socialista na Alemanha, como é o caso da Rosa Luxemburgo, por exemplo, né? A Rosa Luxemburgo defendia
a organização dos conselhos operários, né, os conselhos de trabalhadores. Era uma ideia radical demais para os partidos que eram oposição à revolução, inclusive o partido de esquerda que estava no poder, como o Partido Social-Democrata alemão. E na Itália ocorreu o chamado Biennio Rosso, ou Biênio Vermelho, né, de 1919 a 1920, que foi um processo de radicalização à esquerda, né? Levou os trabalhadores, principalmente anarquistas, a fundarem comunas, né? Ou sistemas de governo em que os próprios trabalhadores organizavam a vida pública nas cidades de Turim e Milão. Esses processos foram derrotados, né? Rapidamente, duraram 2 anos cada um deles, e o que veio depois foi o extremo oposto, né? Foi se construindo a ideologias de extrema direita, né? Aqui o processo revolucionário socialista, a gente enquadra eles no campo da extrema esquerda, né? Bom, aí na sequência vem a crise dos anos 30, ocasionada pela crise de 29. Aqui duas fotografias que mostram a Alemanha arrasada e sofrendo, né? Tem aqui antes disso, na verdade, tem aqui uma tabela de 1919 até 1924, nesses 6 anos aí, mostrando a inflação na Alemanha e a evolução dela ao longo dos anos. Aqui você pode perceber que a inflação se transformou num problema endêmico, uma doença para o país, né? E que se agravou demais ainda assim, levou a inflação da Alemanha a uma situação alarmante, né? Quando a gente fala em inflação, significa a desvalorização da moeda alemã, no caso o marco. E as imagens ilustram, né, como o dinheiro valia tão pouco, tem um cara varrendo dinheiro aqui do chão, né? O marco não valia nada, tanto é que as crianças brincavam, olha aqui, tem criança brincando de castelinho com o dinheiro alemão, né? Ou seja, o país ficou bastante pobre mesmo, né? Graças, inclusive, aos tratados, aos termos dos tratados que foram assinados depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, numa situação como essa, ocorre o fenômeno da radicalização política, que a gente já começou a ver, né? Extrema esquerda e extrema direita. Aqui tem um esqueminha que eu montei para ilustrar como funciona a sociedade liberal capitalista, né? Com as classes dominantes, as classes trabalhadoras e, no meio do caminho, as classes médias, os gestores do capitalismo, né? E abaixo dos trabalhadores, classes ditas, entre aspas, marginais, né? Que são aqueles que sequer estão trabalhando e vendendo a sua força de trabalho em troca de baixos salários. São desempregados, ilegais, criminosos, muitas vezes por falta de opção mesmo, né? Os trabalhadores assalariados, né? Que recebem um salário baixo. Aqui as classes médias, né, de pequenos empresários, acima deles políticos em geral, militares, empresários do ramo de comunicações, e as classes dominantes, que são banqueiros, grandes empresários, megacorporações. Em momentos de crise, o que acontece? Né? As classes dominantes, elas se encurtam, ocorre um achatamento dessas classes, né? Então, assim, o grupo de pessoas que tem muito poder diminui, e assim consecutivamente, né? A classe de gestores, né? O Estado precisa enxugar os gastos, né? As classes médias, parte dela se torna classes trabalhadoras, porque perdem, né, a sua capacidade de consumo, né? Se os trabalhadores assalariados são menores, então eles não compram mais, né? Não vão mais ao dentista ou ao médico, não usam mais serviços de advogado, enfim, não vão mais a restaurantes. Então, donos de restaurantes, donos de empresas de advocacia, de consultórios médicos, deixam de receber, e por isso eles vão para recorrem ao trabalho assalariado, que também está sendo diminuído, né? Então, em momentos de crise, acontece isso, né? A quantidade de pessoas desempregadas aumenta, a quantidade de pessoas das classes médias vão parar aqui, né, nesse setor marginalizado ou no setor do assalariado. Isso gera uma radicalização política. As pessoas, nesses momentos, começam a recorrer a medidas extremas na política, tanto à direita como à esquerda, né? Aqui temos duas ideias opostas nesse sentido, né? Um teórico da extrema direita e um teórico da extrema esquerda,
apontando esses caminhos, né? Esse teórico da extrema-direita aqui, né, um ultraliberal, Ludwig von Mises, né, muito famoso hoje em dia, e, é um autor muito lido por institutos liberais mundo afora aí. Depois você pode dar um pause aí e ler, né, essas citações dele. Mas o mais interessante é ele falar que os fascistas eles surgem como uma alternativa à radicalização da esquerda, né? Então, para evitar que o comunismo ou o anarquismo eles se espalhem pela população, então talvez seja necessário para os capitalistas lançarem mão do fascismo, né? Como medida de emergência. Então, o fascismo, na verdade, ele é um instrumento das classes dominantes para garantir os seus privilégios, né? Para garantir a sua dominação de classe. Tanto é que aqui, né, a frase desse personagem da extrema esquerda espanhola, né, diz que a burguesia, quando ela vê que o poder escapa das mãos, recorre ao fascismo para manter-se no poder. Isso está escrito, né, nas palavras do Mises. Né? O fascismo constitui um expediente de emergência. Bom, no caso europeu, surgem essas duas figuras aí, né? Quando a gente fala de radicalização política, né, a gente tem que lembrar que a esquerda e a direita, elas são caracterizadas como uma maior concentração de poder político e maior concentração de poder econômico no caso da direita, né? Então a direita ela propõe maior concentração de capitais, maior concentração de decisões políticas. E a esquerda, historicamente, ela defende os valores mais democráticos, né? Vamos dizer assim, a democratização do poder e a democratização da riqueza também. Em momentos de radicalização política, esses dois setores vão para os extremos. Então a esquerda busca cada vez mais a democratização do poder, né? Daí as revoluções socialistas e anarquistas. E a direita ela busca uma maior concentração do poder. Daí a ideia do grande líder, né? E do partido único. Aqui aparece o Hitler, né? Como uma alternativa para a Alemanha, com essa frase que estampava a fivela dos cintos dos soldados nazistas, né? Essa frase aqui significa Deus está conosco. E aí o Mussolini, né? Como o exemplo clássico do fascismo na Itália, né? Que concentra o poder também. Para entender esses dois casos, a gente tem que entender o conceito de totalitarismo. Né? O totalitarismo ele acontece quando o Estado ele intervém não apenas no aspecto público da vida em sociedade, mas também no aspecto privado. Para entender isso, a gente tem que fazer uma comparação aqui, ó, né? O Estado democrático ele interfere na vida pública. Quando a gente fala vida pública, a gente fala de uma praça pública, de uma saúde pública, de uma educação pública, enfim, né? O que os cidadãos fazem fora do seu ambiente privado, da sua casa, né? O que diz respeito não só às liberdades individuais, mas à liberdade coletiva, isso é passível de intervenção do Estado democrático, né? Porém, esse mesmo Estado democrático ele deve garantir a liberdade individual, deve garantir que haja uma vida privada, né? Enfim, o que isso significa? Significa que as suas opiniões devem ser defendidas, independente de quais sejam, né? E você pode se manifestar e deve se manifestar, inclusive, publicamente, né? O que você faz consigo mesmo, as suas opções afetivas, as suas opções ideológicas, o que você gosta de ouvir em termos de música, o que você gosta de consumir em termos de cinema, livros, como você pensa, como você se veste, com quem você se relaciona, isso é uma opção sua. E o Estado democrático deve garantir que você tenha essa opção. No caso do Estado totalitário, pelo contrário, ele interfere na vida pública também, mas ele também interfere na vida privada. Ou seja, o que você lê, o que você assiste no cinema, o que você ouve de música, qual é a religião que você opta, isso diz respeito ao Estado, ele vai interferir aí também. Então o Estado ele vai controlar o que você ouve, o que você assiste, o que você lê, o que você diz, quais são as suas opiniões. Então
essas liberdades deixam de existir e o Estado ele intervém na totalidade da vida social, não só mais no aspecto público, mas na vida privada também, certo? Daí o nome totalitarismo, fica mais fácil lembrar assim, né? Acho que esse resumo ajuda. Portanto, o totalitarismo é quando o Estado ele intervém na totalidade da vida social, inclusive as suas opções individuais. Bom, no caso da Itália, né, o regime totalitário ele surgiu graças ao surgimento e fortalecimento do fascismo. Né? Fati vem de feixe. Né? Feixe é quando você une, por exemplo, o exemplo, né, o feixe de varetas. Né? Se você pegar esse lápis aqui e tentar quebrar ele, é fácil. Né? Não vou quebrar o lápis porque, enfim, né, custa dinheiro. Mas se você juntar vários lápis, né, você forma um feixe. E aí o feixe é mais difícil quebrar. A ideia do feixe é unidos somos mais fortes. É uma ideia que é muito presente, né, nas teorias de esquerda, as teorias socialistas, mas que foi roubada, apropriada pelo fascismo para unir a população em torno de ideologias de extrema-direita, né? Que aí, em 1919, surge o Fatti Italiani di Combattimento, grupos italianos de combate, né? Os famosos camisas negras. Em 1921, esse grupo evolui para o Partido Fascista na Itália. Em 1922, esse grupo ele organiza uma marcha em direção a Roma que consegue conquistar o apoio das classes médias, né? O apoio de empresários, o apoio de banqueiros, o apoio da Igreja Católica, que são grupos mais conservadores. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Em momentos de crise, essas pessoas que estão perdendo suas riquezas, perdendo suas propriedades, perdendo o seu poder, começam a se agarrar a esse poder econômico, a esse poder político, né? De uma forma que eles são levados a defender posições mais conservadoras, mais centralizadoras. Então, na Itália, com a crise que estava se dando, né, as pessoas sem emprego, com a fome invadindo o país, foi muito fácil para os fascistas conquistarem, né, o apoio da população, principalmente das classes médias, militares e parte dos trabalhadores. O Mussolini, conhecido como Duce, né, ou líder em italiano, né, ele se transforma em chanceler. O próprio rei percebe que ele está conquistando a simpatia de setores importantes da sociedade italiana e resolve dar para ele o cargo de chanceler, primeiro-ministro italiano. No poder, Mussolini ele organiza algumas fraudes, né, alguns processos internos dentro das instituições políticas, do parlamento, e consegue garantir a vitória dos fascistas, que aí começam a organizar a vida política na Itália. Né? Começam a perseguir as oposições, usam a violência para combater partidos que iam de encontro às suas ideias. Né? Agora, as forças armadas estão no poder dos fascistas, então eles começam a perseguir com violência, no sentido de bater, prender e até matar e expulsar do país setores de oposição e movimentos sociais, especialmente os sindicatos, os socialistas, os grevistas, enfim, né, movimentos de bairro, movimentos de luta por pautas populares. Né? Na Alemanha acontece algo muito parecido. Né? Em 1920 surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu coloquei aqui em caixa alta, né? Coloquei em letras maiúsculas, para dizer para vocês que o nome do partido não necessariamente condiz com o seu programa político. Né? Aqui aparece Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o partido nazista, né? Depois como ele vai ficar conhecido. Mas isso não significa necessariamente que ele é um partido socialista, como muitas pessoas dizem hoje, né? E há alguns anos vem dizendo, o partido nazista é de esquerda, né? O nosso presidente, inclusive, já declarou isso. O que acontece é que muitas vezes os partidos eles se apropriam de conceitos, né, para defender uma ideia bastante diferente. Né? O que acontecia na Alemanha e na Itália é que o socialismo estava fazendo bastante sucesso, estava conquistando a opinião pública.
Então, esses partidos se aproveitaram disso, incluíram no nome alguns desses conceitos para atrair a população, mas com um sentido bastante diferente, né? A gente tem vários exemplos disso hoje, né? O Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, né? Que entre eles tem pessoas acusadas de assassinato, tem milicianos, né? Então você vê como é que um partido humanista e da solidariedade tem assassinos, né? No seu contingente, enfim, dentro do partido. Mesma coisa, o Partido Social Liberal, né? Esse partido, ele é social? Que aspecto social que existe nele? Ele é liberal? Talvez na economia, mas nos costumes ele é bastante conservador, então ele não condiz. Da mesma forma, a gente pode, né, pensar o Partido dos Trabalhadores, né, que né, durante muito tempo organizou os trabalhadores, mas de uns anos para cá ele tem muito mais burocratas, muito mais políticos profissionais no núcleo do partido do que trabalhadores de fato, né? Então, tanto para a esquerda quanto para a direita, o nome do partido não necessariamente condiz com o seu programa e com a sua atitude, né? Lógico, o PT não tem absolutamente nada a ver com o partido nazista, né? Mas nesse sentido do que diz respeito ao nome, né, a gente pode fazer uma comparação apenas para entender o processo, né? Em 1923, ocorre uma tentativa de golpe, né? Um ano depois da fundação do partido, Hitler se torna uma liderança dentro do partido. Ele tenta um golpe contra o governo alemão, contra a República de Weimar, e é um golpe fracassado. Ele vai preso. Lá ele escreve o livro mais famoso, né, da teoria nazista, onde ele passa a defender o antissemitismo, a ideia da superioridade do homem branco, enfim, aquele monte de baboseira, né? Em 1929 e 1930, os nazistas eles começam a ganhar a atenção do povo alemão. Porque, veja, olha a data aqui, né? É o período do ápice da crise do liberalismo, né? Então, veja, a Alemanha está passando por um processo bastante duro. O socialismo já se mostrou uma alternativa que na Alemanha fracassou, não deu certo a revolução social lá, as lideranças foram assassinadas. O liberalismo, né, ou seja, a teoria do capitalismo, também não está dando certo. Uma crise demonstrou as falhas do liberalismo. Então, essas duas alternativas não estão servindo muito bem. É preciso uma terceira via, no caso da Alemanha, que é a via da terceira, a da extrema-direita, né, que fez muito sucesso lá. Em 1932, os deputados eleitos pelo Partido Nazista já são 230, um número muito superior ao que havia ocorrido nas eleições anteriores, de 28, que só 14 deputados haviam sido eleitos. Ou seja, existe uma grande bancada de nazistas no poder na Alemanha. De tal forma que o Hitler ele vira o chanceler um ano depois, né? E aí começam a ocorrer já os processos de perseguição aos, aos judeus, né? O antissemitismo, o movimento antissemita, né? Semita são os descendentes de Sem, né? Como os judeus se consideram, né? Um dos filhos de Noé. Então, assim, o antissemitismo ele servia para dizer que, olha só, os judeus, os banqueiros judeus, eles estão levando os capitais, a riqueza da Alemanha para fora do país, né? Porque o banqueiro ele não tem o capital de um banco, ele não fica parado no país, ele é internacional, né? Então o Hitler usou isso para dizer, olha, esses judeus ricos, né, malditos, eles estão ferrando com a Alemanha. Mas na verdade não. Havia judeus ricos, sim, e eles estavam emitindo capitais para fora da Alemanha? Sim, mas havia judeus pobres também. Na verdade, existem qualquer etnia, né, tem gente rica e gente pobre. Né? Ou seja, isso foi um artifício do nazismo para descarregar sobre os judeus uma culpa que nem não era todos os judeus que tinham, né? Havia judeus pobres, havia judeus trabalhadores, havia pequenos comerciantes na Alemanha e assim como na Europa de modo geral. Né? Aqui outros dois exemplos, né? Que é o exemplo de Portugal, que é um governo autoritário também, que durou ali mais de 40 anos, né? Em Portugal. E o franquismo na Espanha, que durou aí quase 40 anos também, né? Duas ditaduras em Portugal e Espanha também, muito parecidos, né? Com esses regimes aqui, regimes autoritários, né? Totalitários, né? Bom, a radicalização política ela acontece no campo da direita, mas acontece no campo da esquerda também.
Se por um lado, né, os partidos de direita estão tomando o poder, aplicando golpes, concentrando cada vez mais o poder político, concentrando cada vez mais o poder econômico, por outro lado, a extrema esquerda ela está tentando distribuir cada vez mais o poder econômico e o poder político também. O caso mais emblemático nesse sentido é o caso espanhol, que ocorreu antes da tomada do poder pelo Franco, né? Um processo que se iniciou em julho de 1936 e durou até 1939. No caso de Portugal, o Salazar não teve muita dificuldade para aplicar o golpe, né? E assumir o poder. Já o Franco, ele levou 3 anos e meio para conseguir efetivar o golpe dele, né? Ele tentou começar o golpe no dia 13 de julho e no dia 18 de julho os anarquistas, os trabalhadores organizados no sindicato da CNT, Confederação Nacional do Trabalho, organizaram um contragolpe revolucionário, derrubaram o poder na Catalunha e estenderam a revolução para outras províncias da Espanha, né, como Madrid, Zaragoza, Andaluzia, Aragão e por aí vai. É interessante notar nesse caso que a Revolução Espanhola, uma revolução de caráter anarquista, ela organizou instituições populares para comandar o país. Então, não era o presidente quem comandava o lado republicano da Espanha, mas as organizações dos trabalhadores, né? Os próprios sindicatos, as comissões obreiras, as milícias populares armadas, né? As federações os poderes locais, comitês regionais, enfim, né? E essas fotos aqui eles ilustram isso porque todo o sistema de serviços, como de transportes, por exemplo, passou a ser comandado pelos trabalhadores, né? Que é o símbolo da CNT, né? O Sindicato dos Trabalhadores. Aqui, ó, você tem uma fachada, né? Uma empresa de calçados, uma empresa que vende sapato, organizada pelos trabalhadores, uma empresa obreira, empresa operária. E aqui embaixo, a indústria gastronômica coletivizada pela CNT e pela UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, o segundo maior sindicato da Espanha. Esse restaurante aqui é um restaurante que ele fornecia alimentação gratuita ou a preço de custo para todas as pessoas que chegassem lá, certo? É um processo que durou mais de 3 anos, mas foi derrotado pelos franquistas graças ao apoio que eles receberam de duas figuras que a gente já viu aqui, que foi o Hitler e o Mussolini, que mandaram armas, mandaram dinheiro, mandaram tanques, mandaram aviões, enfim, apoiaram o golpe do Franco contra a iminência de uma revolução social na Europa. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido para vocês aí um pouco, né, sobre a ascensão do nazifascismo e o processo revolucionário na Europa entre guerras, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar aí via plataforma online, podem deixar nos comentários também, tá bom? E eu vou tentando responder na medida do possível, beleza? A gente se vê no próximo momento aí, talvez no próximo vídeo, e espero que a gente não fique tanto tempo longe aí. Estou com saudades das nossas aulas presenciais. Tá bom, galera? Falou, um abração para vocês aí, beijundas, hasta luego.